Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Dr. Daniel Munoz Moreira, sou médico psiquiatra formado no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Eu fiz uma especialização em medicina canabinoide e hoje eu vou trazer um pouquinho desse assunto para vocês. Bom, quando a gente fala de medicina canabinoide, é um tema polêmico, um tema novo, e apesar de aqui no Brasil, né, ter ganhado esse boom depois de 2019, 2020, que foi quando a Anvisa, né, liberou um pouco mais as importações dessa medicação, e hoje a gente já encontra até nas farmácias, é um assunto mais antigo, na verdade bem antigo, né? Então, isso estava presente na medicina chinesa, para vocês terem uma ideia. O que aconteceu foi que, por volta do início do século XX, né, houve um movimento, tem que ser falado que foi preconceituoso, porque tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil, foi um ataque, né, a uma parcela da sociedade, no caso, nos Estados Unidos, os mexicanos, aqui no Brasil, né, a população preta, que começou a fazer o uso da maconha, e para eles não deixarem que ela disseminasse dentro do país deles, eles começaram a colocar em alguns assuntos, revistas, jornais, demonizando a planta, né? Então o famoso cigarro do diabo, né, que eles colocaram para realmente disseminar e continuar fazendo essa separação de classe. Com isso, né, ela passou um tempo aí sombrio, sendo colocado como uma droga ilícita que podia gerar loucura, que podia deixar as pessoas agressivas. Teve um movimento, né, mais ali na década de 80, onde as pessoas voltaram a consumir a maconha de forma mais recreativa, né? Então, como a gente conhece as pessoas que fazem o cigarro da maconha. E também, né, com essa consequência, houve alguns estudos na parte da medicina, onde em 1994, então estamos falando aí de quase 30 anos, começou, né, o conhecimento sobre o nosso sistema endocannabinoide. O que seria o nosso sistema endocannabinoide? É um sistema, né, que ele está disseminado por todo o nosso corpo e ele faz parte, né, de todo o conjunto de homeostase dos outros sistemas que a gente tem. Para vocês terem uma ideia da proporção que seria, né, o nosso sistema endocannabinoide, você pode tentar imaginar o nosso sistema circulatório, ou seja, onde a gente sofre uma lesão, a gente vê um sangramento, né? Mais ou menos dessa forma, né, que ele está dissipado no nosso corpo. Lógico, preferencialmente a gente encontra ele no sistema nervoso central. E aí esses estudos foram avançando, a gente começou a descobrir, né, dois receptores mais importantes, o CB1 e o CB2, e aí através deles a gente também encontrou duas moléculas, né, que faziam a ligação nesses receptores, a anandamina e o 2-AG, que é muito parecido, né, com o CBD e o THC que é encontrado na planta. A partir deste momento que a gente começa a entender, né, que ela pode realmente ser usada como um tratamento medicinal. Ou seja, se a gente tem um desequilíbrio dentro desse sistema, a gente precisa reequilibrá-lo para a gente trazer saúde novamente para aquela pessoa. Assim como a gente encontra em alguns outros sistemas. Então, se o coração não está batendo bem, a gente precisa ajudá-lo para ele se reorganizar e levar sangue para todo o nosso corpo. A partir de então, né, a partir de 2004, 2005, houve um boom de estudos em relação, né, a esses dois principais ativos da planta, que é o CBD, que a gente conhece como o canabidiol, e o THC, para saber qual que seriam as funções deles, né, dentro da nossa medicina atual, o que ele poderia contribuir. E aí foram fazendo vários estudos, hoje a gente já chega em mais de 30 mil estudos sobre a área, e primeiramente mostrando a segurança de usar, né, essa medicação.
hoje a gente entende, né, que a gente separar algumas dessas moléculas poderiam trazer alguns benefícios para alguns tipos, né, de patologias. Então, por exemplo, hoje a gente comenta, né, do uso do canabidiol para ansiedade, a gente comenta o uso do canabidiol para insônia, a gente comenta do uso do THC para algumas questões de espasmo, tanto na esclerose lateral amiotrófica quanto na doença de Parkinson. Então ele começou a mostrar que não que ele seja, né, uma medicação milagrosa, né, como às vezes o pessoal brinca, é panaceia, né, então ele serve para tudo, cura tudo. Não, não é bem isso, né. Tem algumas outras doenças que realmente ele não tem nenhuma indicação. Hoje, claramente que a gente tem de evidência, né, por exemplo, a epilepsia de difícil controle. Ela realmente combate, né, as crises, principalmente em crianças, de algumas síndromes mais raras. Com isso, a gente foi conseguindo entender outras, né, abordagens que poderiam trazer benefícios para a saúde. Então foi, né, dentro de algumas doenças neurodegenerativas. Então, por exemplo, a gente pôde entender o benefício dele, né, nas questões de, por exemplo, a doença de Alzheimer, na parte de comportamento, não de cura da doença, na doença de Parkinson, para melhorar a rigidez, melhorar um quadro de humor que vem acompanhado com a doença. E assim, a gente foi ampliando algumas abordagens, né, da medicação dentro da medicina. Hoje se fala muito também em dor crônica, fibromialgia, sempre pensando que ela não precisa ser, né, a estrela do momento. Ela vem aqui como soma, né, desses tratamentos mais tradicionais, entendeu? Então, eu queria trazer um pouquinho, né, eu fui falando algumas coisas, então eu trouxe um pouco do que a gente tem hoje, né, o que a gente está entendendo hoje sobre o canabidiol, né? Então vamos trazer agora, aprofundar um pouquinho mais, né, como que isso está chegando agora para a gente, né? Então hoje a gente consegue, né, ter essa medicação através da farmácia, a gente consegue ter a medicação através da importação. Aqui no Brasil tem algumas associações muito fortes, né, que também traz a medicação com uma certa acessibilidade aos pacientes que buscam essa ajuda. Então a gente consegue, né, levar a qualidade da medicina para um público maior. Lógico, ainda é caro, né? No Brasil existe, né, a PL 399, que é um projeto de lei que poderia melhorar o custo da medicação por poder plantar na nossa terra, ou seja, a gente não precisaria, por exemplo, uma das medicações que tem na farmácia, ser plantado lá na Inglaterra, extraído na Inglaterra com recursos em outra moeda para ser vendida, né, na nossa farmácia a um custo que não é acessível para a maioria das pessoas. E a gente sabe que algumas doenças que ela cuida, por exemplo, vamos falar da clássica, da epilepsia, são pacientes que acabam não tendo, né, uma participação laborativa, por exemplo, dentro, né, do mercado. Não tem como ela, muitas vezes, ter renda, porque pode ter alguns comprometimentos muito sérios que não necessariamente controlar a epilepsia dela transforma ela numa pessoa funcional. Então a gente tem que, né, entender também um pouco dessa parte de leis para também tentar brigar um pouco com o pessoal que responde isso, que seriam nossos deputados, nossos senadores, para aprovar, porque era para ter ido direto para o Senado e acabou não indo, acabou ficando ali na Câmara por causa de um deputado que não quis que passasse direto essa lei. Então a gente está aí numa batalha, é um assunto novo aqui no Brasil, mas é um assunto já muito estudado, né? Tanto que o Brasil, é uma curiosidade, o Brasil, lá em Ribeirão Preto, né, onde eu fiz a residência, tem o professor Zuardi, o professor Jaime e o Cripa. São 3 pessoas, né, 3 doutores, professores lá da Faculdade de Medicina, da USP, que estudam muito, né, esse assunto e já mostraram vários benefícios, principalmente na parte de ansiedade e de insônia. Então, quer dizer, dentro do Brasil,
tem pessoas já estudando há muito tempo, o Zuad começou em 74 a estudar esse assunto, que mostra os seus benefícios, as suas qualidades, mas ainda existe um preconceito, ainda existe uma questão social que evita de abordar muito esse assunto. Agora eu queria trazer para vocês um pouquinho mais sobre as principais patologias que realmente está mostrando nos estudos benefícios sobre o canabidiol, tanto o CBD quanto o THC. A gente sabe, dentro da minha área, né, que é a psiquiatria, a gente vê bons resultados na ansiedade, a gente vê bons resultados nas queixas de insônia, a gente vê bons resultados também nas questões de fibromialgia, algumas dores crônicas. A gente sabe que na parte da neurologia tem essa questão da epilepsia, mas também tem algumas alterações comportamentais nas demências, então Alzheimer, Parkinson, com bons resultados também. A gente sabe da epilepsia dentro da neurologia, a gente sabe também da enxaqueca, quando é refratário aos tratamentos mais tradicionais, dentre outros, né, ambientes da medicina, áreas da medicina, que a gente poderia estar citando. Para vocês terem uma ideia também do potencial, hoje, né, já sabe que o uso do Mevatil foi a primeira medicação autorizada a ter na farmácia que tem CBD junto com o THC, é muito usado para sintomas de enjoo e perda de apetite nos pacientes que estão em tratamentos quimioterápicos oncológicos. Então, realmente, a gente entende que essa nova medicação, né, essa planta que já foi demonizada e hoje ela está sendo olhada de uma forma científica, entendendo os seus benefícios, ela traz muitos resultados promissores para a nossa saúde, tanto física quanto mental. Eu penso, né, que quanto mais a gente falar, quanto mais a gente abordar sobre esse assunto, melhor vai ser para a gente desmistificar, tirar alguns preconceitos, porque existem pessoas que estão precisando, né, de um tratamento, estão precisando ser cuidadas através dessa nova medicação e infelizmente acabam não chegando nela por questões de preconceito e questões políticas. Eu já tenho acompanhado alguns pacientes, eu tenho pacientes em diversas patologias e uma das coisas que me chateava na psiquiatria era que tinha as nossas medicações clássicas, né? Antidepressivo, ansiolítico, antipsicóticos, anticonvulsivantes, e trazia muitos efeitos colaterais. Ajuda, com certeza, sem dúvida nenhuma, mas a gente sabia que ainda assim tinha alguns efeitos colaterais que eram intolerantes para alguns pacientes. Eles não davam continuidade no tratamento. E hoje eu vejo a aceitação do canabidiol por causa do seu baixo efeito colateral, a sua boa tolerabilidade, baixa interação com outras medicações, facilitando muito, né, a adesão ao tratamento e a melhora clínica, porque a gente consegue melhorar uma gama de sintomas que estão ali presentes nessas doenças. Então, realmente, quando eu estava na psiquiatria, eu estava angustiado com alguns tratamentos e algumas medicações. E eu vejo que o canabidiol me trouxe um pouco mais de conforto e brilho. Para vocês entenderem um pouco mais, existem alguns lugares que a gente sabe que tem informações boas, né, informações que não são, né, o que hoje a gente brinca muito com as fake news, não é fake news, é um pessoal comprometido, um pessoal dedicado ali a estar buscando informações, a estar garimpando, né, a internet, garimpando, né, os novos artigos de pesquisas científicas para trazer conteúdo positivo,
trazer conteúdo com informação, né? Que seria um dos sites é a Dr. Cannabis, outro site muito bacana, né, é o portal Cannabis e Saúde, também é muito legal. E também, para quem tem um interesse, às vezes, poxa, eu não tenho intenção de fazer um tratamento com canabidiol, mas eu queria entender mais, poxa, eu sou do agronegócio, eu sou uma pessoa que eu trabalho muito com botânica, poxa, tem um site que chama Cichet, que ele aborda mais esse outro lado também, né? Então esse lado mais comercial, esse lado do que seria, né, a propulsão desse novo mercado, que está saindo um pouco daquela história tradicional, né, das grandes farmácias, né, das grandes indústrias farmacêuticas que dominavam o mercado, aquele contexto de medicamentos feitos ali dentro de laboratórios, que tem boas afinidades com o receptor e tudo, mas tem seus efeitos colaterais, mas mesmo assim eles faziam um baita de um marketing, de uma propaganda em cima que acabava vendendo, convencendo. Então eu acredito que seria interessante para quem tem esse cunho mais, vamos dizer assim, de investimento, investidor, dar uma olhadinha nesse site também, que vai abrir novos horizontes, um pouco fora dessa indústria farmacêutica que a gente já conhece há tanto tempo, tá bom? Espero ter trazido um pouquinho de conteúdo aí para vocês, esclarecido algumas dúvidas. Eu sei que isso daqui é só um pontinho do iceberg, ainda tem muita coisa por vir, muito estudo ainda é necessário. A gente está ali buscando sempre a melhor pesquisa, né, com o melhor resultado e com o melhor benefício para os pacientes, para as pessoas que querem fazer o uso desse tratamento, tá bom? Um grande abraço!